Sejam muito bem-vindos. É o início de mais um Plantão Master na edição de saúde, que leva e levará a informação verdadeira, a informação pesquisada e que salva vidas. Só para avisar e sempre agradecendo a grande audiência dos que estão agora nos canais 20520 da Claro, todos os internautas em tvmaster.tv e o YouTube está transmitindo agora ao vivo em TV Master Play. Lembro também que há várias formas de interação direto com o WhatsApp para que se possa fazer uma pergunta ao nosso entrevistado médico, que daqui a pouco eu vou apresentar. Na sequência do que seria ou do que será o programa Saúde Master, é lógico, nós estamos numa edição especial aqui de plantão, mas nas quartas-feiras, habitualmente, nós temos e teremos o Saúde Master, sempre começando às 22h30, indo até meia-noite. E nós estamos nos aproximando, isso vai acontecer no final do mês de abril, da edição número 100 do programa Saúde Master. E eu já vou anunciar, em primeira mão aqui, vai aparecer uma imagem, é uma médica que virá diretamente de São Paulo, mas ela é uma paraibana e se formou aqui na Universidade Federal da Paraíba. Eu queria, por favor, agradecendo ao Alisson, ao Rafael, ao Ivan, a todas as pessoas que estão aí, a primeira imagem, que é a imagem dessa médica que aí está. Ela é a doutora Juliette Diniz, ela é neurocirurgiã e notem aí na imagem 100, Saúde Master, programa 100, daqui mais ou menos um mês teremos o programa número 100, é uma conquista da vida, é uma conquista da informação, é uma conquista da saúde nesse momento tão delicado. E ela é uma médica que tem procedimentos únicos, ou seja, ela é uma referência no Brasil. Só para que tenha uma pequena ideia do que será esse programa número 100, da qualidade da informação. A doutora Juliette Diniz, ela foi premiada como jovem pesquisadora do CNPq, e ela atua em vários hospitais em São Paulo. Ela atua, por exemplo, no Hospital do Coração, ela atua no Sírio-Libanês, ela atua no Hospital São Luís, no Hospital Samaritano de São Paulo, na AACD. Ela já fez mais de 1000 procedimentos em neurocirurgias. Ela já participou de mais de 50 eventos. Ela já tem mais de 30 trabalhos escritos, até de forma internacional. Ela fez cursos de especialização nos Estados Unidos, em Indianópolis, em Cleveland, no Texas e até na Turquia. A doutora Juliette Diniz também teve participação lá no aprendizado. Portanto, já podem ficar aí conectados, lembrados e na expectativa do que será o programa Saúde Master número 100, daqui a um mês mais ou menos. Tem uma próxima imagem, já que estamos nesse plantão, ligado com a Covid. Vejam que interessante, quando a gente começa a pesquisar. Esses são os termos que mais têm sido buscados no âmbito da internet. Notem, eu quero aí fazer uma ressalva, lógico, em grande destaque aí de proporção a palavra saúde, não poderia ser diferente. Mas estão notando que aparece numa incidência bem interessante a palavra o quê? Saúde mental. E também ministro e outras variações aí. Mas notem, não poderia ser diferente. Realmente, o Brasil e o mundo estão clamando
pela saúde. E eu tenho no próximo slide essa mesma noção na Paraíba. Olhem que interessante. A Paraíba também evidencia a saúde, mas você já vê também na proporção as palavras vacina, Covid, doses da vacina, ministro também vai aparecendo com uma certa incidência. Portanto, temos que entender que tudo que se fala reverbera na internet e as pessoas têm isso como uma base, muitas vezes, para a sua vida. Por isso, da responsabilidade na comunicação, no que se informa, e esse é um compromisso que sempre tivemos aqui na TV Master e no programa também. Próximo slide. Vocês vão notar nesse próximo, isso aí é uma coisa curiosa, isso foi de ontem. Eu sei que muita gente está ligada também aí, né, no BBB, né, lá da emissora do Plim Plim. Veja que interessante, essa foi uma frase que mais foi colocada ou citada no âmbito ontem, do tweet e que foi mais retuitada. Olha a frase. Abre o olho, Juliette. Juliette é a paraibana, né? Que está no BBB, que eu digo que ela vai vencer. Aí diz desse jeito, no restante da frase. Essa Sara, eu acho que Sara foi a que saiu, né? Ontem. Essa Sara é tão perigosa quanto Pazuello no Ministério da Saúde. Vocês vejam que a internet realmente é poderosa. As pessoas totalmente se balizam pela internet. Graças a Deus nós temos a internet. Tanto eu trouxe isso a título de curiosidade, mas está no âmbito da saúde e de qualquer maneira a gente vê que estamos com um ministro aí paraibano e que realmente eu creio que já está fazendo um trabalho interessante. Mais uma imagem nessa sequência para irmos para o entrevistado. Eu acho que temos. Essa aí é a sensação das pessoas que estão usando a internet. Eu não sei se vocês sabiam, eu gosto muito de tecnologia e essa sensação ela é medida através de vários artifícios que a gente chama algoritmos, artifícios no âmbito da internet. Praticamente 60% das pessoas estão com um sentimento negativo. E vocês notem a outra proporção, 41%, que são pessoas que pensam, vamos dizer assim, ainda positivamente. Mas, infelizmente, o sentimento geral, e não poderia ser diferente com tantas mortes nessa situação, é o sentimento realmente de negação, ou seja, um sentimento de tristeza, eu poderia dizer. Não sei se tem mais alguma imagem, acho que não, nesse contexto. Não, né, Elson? Bem, vamos para o primeiro entrevistado. Ele veio diretamente de Campina Grande. Eu avisei ontem, no plantão de ontem, e ele é o doutor Sebastião Viana, é médico e, obviamente, além de ser médico, ele é diretor técnico do Hospital de Trauma de Campina Grande. Temos uma audiência magnífica em Campina Grande. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigado por ter chegado agora lá da Rainha da Borborema e o senhor está no Plantão Master. Boa noite, Fábio, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui, né? Outros colegas já estiveram aqui nesse plantão, como você bem diz, né? Estamos aqui para tirar todas as dúvidas da população em relação ao Hospital de Trauma de Campina Grande. Doutor Sebastião Viana, o senhor, além de cirurgião geral, é também intensivista. Ou seja, o senhor tem uma leitura muito interessante desse momento, porque a gente sabe que os intensivistas, quando me refiro à Covid, eles têm tido um papel vital. Eu posso dizer assim, mas é lógico, o foco maior de hoje é justamente no âmbito do Hospital de Trauma de Campina Grande. E eu já fiquei sabendo de uma coisa, em proporção,
Quando falamos proporção, estamos relacionando também com a população. O Hospital de Trauma de Campina Grande é maior do que o de João Pessoa. E aí, doutor? Exatamente, muito bem falado por você. Nós vivemos uma pandemia também perene, que é o acidente de moto, o acidente de bicicleta, o acidente de carro. Nós devemos deixar isso bem claro para a população. O Hospital de Trauma em Campina Grande, nós temos 292 leitos ao todo, nós temos 301 médicos e 64 médicos de plantão. Todas as especialidades nós temos no Hospital de Trauma. Se você quiser encontrar um otorrino, encontra no Hospital de Trauma, um oftalmologista tem no Hospital de Trauma, um ortopedista de plantão. E até pouco tempo era o único hospital do Brasil que tinha um cirurgião torácico de plantão 24 horas, com a gestão do secretário estadual de saúde, Dr. Geraldo, conseguimos também implantar no Hospital de Trauma também de João Pessoa. No Brasil, nós temos esse privilégio de ter cirurgião torácico de plantão 24 horas. Inclusive, doutor Sebastião Viana, o Alisson já foi mostrando ali, obviamente o senhor já tocou num assunto, até no plantão de ontem eu me referi aqui, creio que os telespectadores estão lembrados que os acidentes de moto sempre foram muito incidentes, sempre foram grandiosos na cidade de Campina Grande. E vem a minha primeira pergunta nesse contexto das imagens que estão aparecendo. Não custa lembrar que estas imagens, todas que aparecem no âmbito do programa Saúde Master e no plantão agora, elas são licenciadas. E aí vem a primeira pergunta. Doutor, como se encontra atualmente a relação acidente de motos em Campina Grande, Hospital de Trauma de Campina Grande, no contexto da Covid? E aí, doutor? Logo no início, é importante deixar bem claro, em meados de maio, quando nós abrimos a ala Covid no Hospital de Trauma, nós tivemos uma diminuição, sim, do número de acidentes. Porém, com o relaxamento da população, nós viemos aumentando e em torno de agosto, setembro, nós chegamos ao pico de acidentes. Muitas quedas da própria altura, devido a muitos pacientes estarem em casa, então esses idosos sofrem essas fraturas e, de certa forma, eles voltam para o nosso atendimento, nosso primeiro atendimento. É importante lembrar que o acidente de moto ele é sempre perene, como eu falei agora há pouco, é uma pandemia em que ela vai de conjunto à Covid-19. Nesse contexto, de acordo com esse novo decreto do governador, é importante frisar para todos que houve uma diminuição de 25% do número de acidentes de moto. Porém, o hospital se encontra ainda superlotado, o hospital tem muitos pacientes hospitalizados para cirurgias ortopédicas, neurocirurgias são cirurgias feitas de urgência, bucomaxilo são pacientes que ficam internados para poderem ser inseridos nesse contexto de cirurgia. Então, vale a pena deixar bem claro para a população que o hospital é um hospital lotado. Nós temos um aumento demasiado desses acidentes, apesar dessa diminuição nas últimas semanas, mas não podemos relaxar. Não pode haver esse relaxamento da população em relação à aglomeração. Infelizmente, a gente não vê o distanciamento social, a gente não vê o isolamento social de uma certa forma. E nós enfatizamos para a população que procurem não ingerir bebida alcoólica, não pilotar uma motocicleta para que vocês venham a ter um desfecho desfavorável. A maioria desses pacientes são vítimas de traumas crânioencefálicos graves. Esses pacientes ficam hospitalizados, pacientes jovens. E como você bem perguntou sobre a Covid-19, a maioria desses pacientes eles recebem uma tomografia e essa tomografia pega a área torácica. A maioria desses pacientes tem vidro fosco e nós isolamos esse paciente na nossa ala Covid e contra-referenciamos esses pacientes para o hospital de clínicas, que é um hospital que é o suporte de Covid, é um hospital 100% Covid hoje em Campina Grande, que é um hospital do Estado, diga-se de passagem. E esses pacientes que precisam ser operados, são operados no hospital de trauma. No pós-operatório, eles são conduzidos tanto na unidade do hospital de trauma, que nós reabrimos novamente, depois nós vamos falar isso sobre os leitos de Covid, deixando bem claro também que essa reabertura também acarreta no aumento na demanda do hospital de trauma. A gente não pode deixar de frisar isso. E esses pacientes são conduzidos nessas unidades.
Importante a população saber, o Hospital de Trauma de Campina Grande, nós temos infectologistas todos os dias. Então, de segunda a domingo, nós temos infectologistas. E esses pacientes que, porventura, são pacientes suspeitos, são avaliados pela essa equipe de infectologia. E esses pacientes são devidamente encaminhados, no caso de confirmado Covid-19, para a nossa ala Covid e para o Hospital de Clínicas. Doutor Sebastião, fiquei um pouco mais tranquilo quando o senhor falou nessa diminuição dos acidentes de moto. A gente sabe que quando a gente diz hospital de trauma, é o que chamamos no conceito um hospital sempre de portas abertas, ou seja, é um hospital que está pronto para urgências diversas, urgências clínicas e cirúrgicas. E aí, doutor? Muito bem lembrado, esse é um ponto que eu gostaria de falar. O hospital deveria ser referência só e somente só para trauma, mas não é a nossa realidade. A maioria das nossas cirurgias são abdômenes agudos não traumáticos. O que é isso? É uma apendicite, é uma vesícula que inflamou, é uma hérnia que encarcerou. São pacientes que deveriam ter sido operados eletivamente, uma hérnia, uma vesícula, se a nossa rede municipal colaborasse com esse tipo de assistência e não sobrecarregaria o trauma. Além dos nossos acidentes, nós ainda temos um adendo, que são esses abdômenes agudos não traumáticos, ou seja, não são traumas. São pacientes que têm uma hérnia de muito tempo, que ela estrangula e ele vai de urgência para o hospital de trauma para ser operado. É uma vesícula que tinha uma pedra e essa pedra ficou lá e o paciente ele começou a sentir dores abdominais, essas dores foram aumentando e urgenciou, virou uma colecistite, virou uma inflamação na vesícula, então esse paciente ele vai para o trauma para ser operado. É o paciente que ele tem câncer e esse paciente, ou por demora do tratamento, ou porque esse tumor ele cresceu, ele chegou a obstruir e esse paciente vai para o hospital de trauma para fazer uma cirurgia de urgência. Então, além da nossa sobrecarga, além dos acidentes de trânsito, além do número de aumento de casos de Covid, temos também esses abdômenes agudos não traumáticos que poderiam ser referência para outros hospitais, não para o hospital de trauma, e a gente acarreta com essa sobrecarga. Não só isso, e nós temos pacientes que, porventura, precisam trocar uma sonda. Os pacientes que chegam com a gastrostomia para trocar porque perdem, que não é nossa referência, mas acaba resvalando também no nosso hospital. Doutor Sebastião, outro dado assim bem interessante, lógico, eu sou de Campina Grande, né? Minha família de lá, morei muitos anos lá em Campina Grande. A gente sabe como Campina é bem localizada. E eu tenho certeza que o Hospital de Trauma recebe vários pacientes das cidades circunvizinhas. Mesmo com esse fluxo, mesmo com a Covid, vocês estão assim num ambiente, vamos dizer assim, tranquilo a nível de recebimento da logística com esses pacientes. E aí, doutor? Infelizmente não. Nós temos, como eu falei agora há pouco, sempre um hospital superlotado. É bastante importante frisar que, apesar dessa diminuição, nós não estamos tranquilos. Esses pacientes de interior, muitas vezes, o acidente mais frequente é o acidente de moto. Esses pacientes eles chegam extremamente graves. Não são muitos pacientes que nós pegamos de regiões de Campina Grande, propriamente dito, mas mais do interior, aquelas cidades circunvizinhas, bem próximas a Campina Grande, e o SAMU traz esses pacientes até o hospital de trauma. Pacientes estes que chegam a ficar hospitalizados muito tempo em UTI, então eles levam 2, 3 meses, às vezes, numa UTI, e são pacientes jovens, em que a reserva é muito boa, porém são pacientes que ficam extremamente sequelados. Fica um apelo para toda a população para que, em caso de você vir a pilotar uma motocicleta, nós temos um aumento do acidente de bicicleta, para nossa surpresa, até na entrevista que eu dei, nós tivemos 300%. Bicicleta, doutor? Acidente de bicicleta. Interessante, viu? E assim, muitas vezes não são só escoriações. Às vezes o paciente ele bate a cabeça e ele é operado de urgência. Como eu falei há pouco, um paciente fica sequelado e é a nossa realidade. O hospital de trauma é isso. Doutor Sebastião, nós sabemos que num hospital de trauma, diversas pessoas ou muitas pessoas, infelizmente, têm a constatação da morte cerebral.
E a gente sempre pensa justamente na parte relativa à doação, à captação de órgãos. Eu queria saber como isso funciona atualmente no hospital no qual o senhor é diretor. Nós temos uma equipe de transplante, que fique bem claro que essa equipe ela é totalmente empenhada. Sabemos que através infelizmente, o paciente ele chega em morte encefálica, ele chega a evoluir em morte encefálica, então essa equipe ela é especialista para que acolha a família, converse com os familiares estes que muitas vezes, infelizmente, ou felizmente até resistem para uma possível doação. Quando nós vemos que existe uma pessoa que é um potencial doador, é importante deixar bem claro para a família que nós temos em mente que a vida do seu familiar ela vai continuar na vida de uma outra pessoa. Nós tivemos captação de coração. Em janeiro desse ano tivemos uma captação de coração. É extremamente raro, porque o tempo de isquemia é de 3 horas. Se você não tiver em tempo hábil para tirar aquele coração, levar até o seu receptor, em mais de 3 horas você já perdeu aquele coração. Inclusive, doutor, quando o senhor se refere aí a esse transplante de coração, eu creio que foi exatamente na época que entrevistamos aqui no Saúde Master o diretor do trauma aqui de João Pessoa, acho que é doutor Laércio Bragante. E nós nos referimos justamente a essa ação aí, que eu já quero parabenizar toda a equipe, porque sabemos que são momentos difíceis, mas que você está levando vida, ou seja, os profissionais, através dessa ação, é bom sempre que se diga que é um hospital, vamos dizer assim, gerenciado pelo governo do estado, e tem feito esse trabalho de excelência. Portanto, eu quero aqui parabenizar toda a equipe através do senhor. O senhor já falou, são muitos funcionários, eu quero até que o senhor repita, é uma quantidade muito grande. Assim, eu sempre tive a dimensão que o hospital é grande. Eu tenho essa dimensão. Campina é uma cidade realmente pujante, né? Agora, são muitos funcionários, né? Quantos funcionários? Repete, por favor, doutor. Nós temos o médico assistente envolvido, o intensivista, nós temos a enfermeira envolvida, nós temos também fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, então é toda uma ação conjunta. Nós temos psicólogos, nós temos assistentes sociais, então todos esses profissionais engajados, eles chegam até os familiares, conversam, explicam, porque não é fácil. Entendemos que existe uma vida ali de um ente querido, não é fácil você chegar para aquela pessoa e dizer, você cederia os órgãos do seu filho, digamos assim, para um outrem. É extremamente complicado, é extremamente difícil, nós sentimos a dor dessa família, porém, sabemos que pacientes estes, sendo potencial doador, a equipe acolhe muito bem e tenha absoluta certeza que esse paciente ele vai beneficiar alguém que estava na fila de transplante há muito tempo, seja um transplante de fígado, seja um transplante de córnea, seja um transplante de rim ou até um transplante de coração. Doutor Sebastião Viana, estão todos vendo aí, ele é diretor técnico do Hospital de Trauma aí da cidade de Campina Grande. Doutor, nas minhas pesquisas sempre fazemos, eu repito, gosto de repetir, temos esse esmero, essa responsabilidade. Eu vi que os senhores são referência na parte cirúrgica quando se fala em mutirão. Eu fiquei muito interessado e eu quero levar, através das palavras do senhor, essa informação que é fundamental. Parece-me que vocês fazem mutirões de cirurgia sempre de segunda a sexta. Me explica, por favor, doutor, explicando também a todos os telespectadores. Devido a um número demasiado de pacientes que ficaram internados no hospital de trauma e nas maiores queixas e com prudência de todos os pacientes que demoravam cerca de 15 a 20 dias internados, na nossa gestão nós conseguimos implantar o NACE, que é o Núcleo de Agendamento de Cirurgia. Então o paciente, desde a entrada, ele já sabe o dia que ele vai ser operado. Muitas vezes o paciente chega na segunda-feira de manhã, na terça-feira à noite, ele já está sendo operado.
Esses mutirões, eles se dão de segunda a sexta em períodos noturnos, com uma equipe extra de anestesistas, uma equipe extra de ortopedista e uma equipe extra também de circulante, técnico de enfermagem, para que não atrapalhe quem está no plantão e aquele nosso colaborador do plantão ele possa ficar unicamente com as urgências e emergências. Sabemos que nós temos uma média de 250 a 300 cirurgias mês, contemplando as urgências, emergências e eletivas, e de segunda a sexta, no período noturno, nós temos essas cirurgias eletivas. Muitas vezes o paciente tem uma fratura de rádio e antigamente esse paciente passava 15, 20 dias. Hoje a gente já sabe o dia que ele vai chegar, o horário da cirurgia dele, e o médico que vai operar e a equipe que vai operar aquele paciente. Então, quanto mais rápido a gente der alta para esses pacientes, a gente sabe que a gente roda melhor leito, o paciente fica muito mais tranquilo, que o nosso intuito é beneficiar o nosso paciente. Esses pacientes, eles retornam para o nosso ambulatório, existe ambulatório de retorno com 15, 30, 60 dias ou demais dias. Muitas vezes, se ele tiver uma complicação por conta de uma infecção de ferida operatória, ele é conduzido também no nosso ambulatório. Esse paciente ele não fica nem um minuto desassistido. Doutor Sebastião, nesse contexto ainda das cirurgias, eu estou com uma curiosidade que também deve ser a dúvida, o pensamento de muitos telespectadores nesse momento, já que estamos ao vivo aqui no Plantão Master da querida TV Master. Doutor, o senhor tem notado um agravamento nos casos que chegam até o hospital de trauma? Eu digo pelo seguinte, com mais de um ano de Covid, de pandemia, a gente sabe que algumas pessoas, pelo medo ou por vários outros fatores, cancelaram as cirurgias, né, eletivas, ou seja, os fatores são diversos. Qual é a leitura do senhor? O senhor tem se deparado com pacientes em maior gravidade? E aí, doutor? Excelente pergunta, Fábio. No início da pandemia, muitos estavam com medo de vir ao hospital. Lógico, era extremamente novo, ninguém sabia de nada, então as pessoas ficavam, por exemplo, eu como cirurgião geral posso falar até melhor. O paciente tinha uma dor abdominal, e ele tinha episódios de diarreia, febre, até que prova o contrário, era só uma diarreia, uma gastroenterocolite. Esse paciente ficava em casa, mas era uma apendicite silenciosa. Então esse paciente, ele se medicava, se automedicava, muitas vezes até por um familiar, um colega médico, orientação de uma medicação, e esse paciente persistia, a dor amenizava no momento da medicação, voltava no outro dia. Apendicite é uma doença que a gente não pode esperar. A gente tem que procurar logo o auxílio médico para ser operado. A apendicite é igual à cirurgia. Então, eu notei que muitos pacientes ficavam 5, 6 ou 7 dias em casa, e quando eles vinham, que nós examinávamos esse paciente, que a gente solicitava uma ultrassom, que via que era uma apendicite complicada, às vezes a gente tinha que tirar até de 20 a 30 centímetros do intestino desse paciente, e ele ficava com aquela bolsinha, com aquela colostomia. Uma apendicite diagnosticada no início dos sintomas, às vezes a incisão é pequena e você consegue retirar o apêndice. Uma apendicite complicada é extremamente mais difícil de você poder conduzir esse paciente. E nós notamos que muitos pacientes, digamos assim, vulgarmente falando, eles guardavam a doença em casa. Então os casos, eles sim, eram mais graves. Às vezes era uma obstrução intestinal e o paciente ficava com a barriga crescendo em casa e quando ele já chegava num quadro extremamente séptico. Um quadro extremamente grave, então é mais difícil também de conduzir esses pacientes. Então existiu sim um agravamento por conta do medo de algumas pessoas. Eu quero sempre ressaltar e avisar que a produção do programa, nós estamos num plantão aqui, mas é sempre da Verônica Amorim. No momento não está aqui vindo, ou seja, em loco, a gente está tendo todo esse cuidado desde o início da pandemia, no que trata a higienização, todo o ambiente, ou seja, eu creio que temos seguido rigidamente todas as normas. Portanto, a produção é da Verônica Amorim. Outra coisa interessante nesse contexto, quantos leitos tem hoje o Hospital de Trauma de Campina Grande e quantos leitos estão, por exemplo, reservados para a Covid, doutor? Nós temos um total de 292 leitos
destes enfermarias e UTI. Nós temos 31 leitos de UTI. Nós temos a UTI azul, a UTI rosa, a UTI laranja e temos mais 10 leitos de UTI infantil, totalizando 41 leitos de UTI normal. Agora, no novo plano do governo do estado, por conta do Hospital de Clínicas estar extremamente lotado, nós tivemos que fazer uma força-tarefa, tivemos que isolar mais uma ala do Hospital de Trauma e destinar 25 leitos para a Covid-19. Destes, 20 leitos são de UTI, 20 leitos são de enfermaria e 5 leitos são de UTI. Nesse momento não está lotado, mas nós já estamos recebendo esses pacientes. O governo do estado, de antemão, é importante deixar bem claro que nunca chegamos a totalizar, a chegar a 100%, nunca chegamos a ter pacientes na fila ao ponto de que a gente não pudesse dar essa demanda. Então, nós, de antemão, abrimos esses leitos no Hospital de Trauma. Esses 5 leitos de UTI, nesse momento, não estão ocupados, mas nós já temos regulações, esses leitos serão ocupados. Os 20 leitos de enfermaria também. Importante deixar claro que, no ano passado, nós abrimos 2 alas com 60 leitos, sendo destes 30 leitos de UTI, 30 leitos de enfermaria, chegamos a 94% de ocupação e o trauma não foi desabilitado, mas os leitos foram deslocados para o Hospital de Clínicas de Campina Grande, que temos hoje 113 leitos no Hospital de Clínicas de Campina Grande. Dos 113 leitos, nós temos 60 de UTI. No momento que o Hospital de Clínicas ficou com os 60 leitos de UTI ocupados, então o Hospital de Trauma teve que fazer mais essa força-tarefa, isolarmos mais uma ala da gente. Nós já somos um hospital lotado, dicas de passagem, tivemos que, de uma maneira bem coloquial, espremer mais esses nossos pacientes, que já são muito bem assistidos, porém, como o hospital é lotado, tivemos ainda que isolar essa ala. Então, é esse o apelo que nós fazemos à população. A partir do momento que as pessoas aglomeram, que não respeitam o isolamento social, que você não tem as medidas cabíveis contra a Covid-19, esses leitos eles vão ser ocupados rapidamente. Os acidentes, apesar dessa diminuição nas últimas semanas, mas não é um número que precisa... É lógico que nós ficamos extremamente felizes com a diminuição, mas não é uma realidade, entendeu? Esse decreto do governador foi extremamente necessário para esse momento, porque nós estamos sobrecarregados. O hospital é um hospital que ele vive lotado, como eu já falei aqui várias vezes. Então, a gente faz um apelo à população que procure não aglomerar, porque, infelizmente, esses pacientes eles vão até o Hospital de Trauma vítimas de acidente ou vítimas de Covid-19 e nós temos que ter a consciência de que o vírus é o nosso inimigo invisível. Você pode ser que você não tenha sintomas, você tenha sintomas leves, mas você leva para um ente querido muitas vezes desse que é um idoso, que ele é hipertenso, que ele é diabético, que ele é coronariopata e que ele vai chegar até o nosso hospital, vai ser entubado, vai ocupar mais um leito e vai ser mais uma pessoa para a nossa estatística. Nós estamos aqui ao vivo com o doutor Sebastião Viana, que ele é diretor técnico do Hospital de Trauma de Campina Grande, levando informações realmente relevantes. É inédito, ou seja, é a primeira vez que está aqui, vamos dizer, no cenário da TV Master, e é um orgulho muito grande. Sei que Campina Grande parece que já começou um friozinho, parece que estava chovendo por lá, né, doutor? Choveu esses dias em Campina Grande, o clima de Campina Grande é um clima excelente, né? Coisa maravilhosa, né? É muito bom. Sou suspeito para falar de Campina por gostar demais da cidade, né? Eu também, doutor. Assim, adoro, de 15 em 15 dias praticamente, vou lá para ficar com meu pai, né, já vacinado. E Campina Grande realmente assim é o amor de várias pessoas, né? Eu adoro também Campina Grande, me sinto muito bem em Campina Grande. E eu quero falar o seguinte, são várias as pessoas parabenizando aqui. Eu vou fazer questão de falar de uma pessoa aqui, porque já são diversos programas que ele faz colocações elogiosas ao programa. Deixa eu ver aqui se eu vejo o nome dele. Ele é engenheiro civil. Ele é engenheiro civil, deixa eu ver onde é que eu encontro, é o Marcos Luiz, certo? Ele é engenheiro civil, muito obrigado, Marcos, assim, é uma pessoa que sempre está sugerindo pautas, dando informações,
E é muito importante. Eu sei que são várias as pessoas, inúmeras as pessoas que em 1 ano e 7 meses, praticamente, de programa Saúde Master, têm elogiado a conduta como um todo, elogiado a qualidade, e isso em todas as classes, é incrível. Portanto, muito obrigado. Eu sei que eu teria que dedicar vários programas se eu fosse elogiar todos. A classe médica nem se fala. Hoje os médicos já dizem, Fábio, como se tornou importante na vida da gente estar no programa Saúde Master. É muito importante a gente escutar isso. Isso é fruto de um trabalho, realmente. É fruto de um amor à causa. Portanto, muito obrigado a todos os telespectadores. E no contexto, eu quero falar de um dos nossos patrocinadores, que é o Laboratório Maurílio de Almeida. O Laboratório Maurílio de Almeida está com quase 50 unidades distribuídas em toda a Paraíba. E aí vocês estão vendo o exame, aquele que é o padrão ouro, é o chamado PCR, que é o exame para Covid. Olhem que aí diz, resultado em até 48 horas. Muitas vezes o resultado desse exame, com toda a precisão de 70 anos de existência do Laboratório Maurílio de Almeida, sai no mesmo dia. Mas nós temos outro tipo de exame também, é um exame mais rápido, é esse daí, o sorológico, que você também pode ver vários fatores, inclusive o índice de anticorpos para os que já estão tomando a vacina na sua 2ª dose, no tempo adequado, e também as pessoas várias que tiveram Covid e muitas vezes querem ver a graduação de anticorpos. Portanto, o Maurílio de Almeida faz mais de 3.000 exames em todas as especialidades. E um detalhe muito importante, na palma da mão, que vai aparecer a imagem agora, é justamente do aplicativo. O Maurílio de Almeida tem um aplicativo, é lógico, gratuito. Está aparecendo aí as várias opções do aplicativo do Maurílio. Se você tem Android ou iOS, não importa. Você busca lá Maurílio de Almeida, baixa o aplicativo, é leve, é rápido. E aí você tem as várias funcionalidades. Você tem os mais de 3.000 exames que eu citei. Você pode agendar qualquer exame. Existem unidades do Laboratório Maurílio de Almeida que funcionam 24 horas, de domingo a domingo, e você vai encontrar tudo isso no aplicativo. Se tiver alguma dúvida, coloca aí mauriliodealmeida.com.br. Portanto, pensou em laboratório na Paraíba, Maurílio de Almeida. Doutor, a gente está quase no final, mas é lógico, a gente tem levado essa informação positiva. Eu digo assim, eu sou muito sincero com todo o público, eu fiquei contente com as informações. Eu sabia, eu tinha a nitidez da grandeza do Hospital de Trauma de Campina Grande. Porque veja, eu me lembro, eu entrevistei aqui as pessoas da direção do Metropolitano e conheci a estrutura, uma coisa incrível. Aí teve o Hospital de Trauma aqui de João Pessoa e agora o senhor representando o Hospital de Trauma de Campina Grande. Fiquei muito contente. Eu sei que o tempo é de muita aflição, é de muita tristeza, mas só em saber que as pessoas estão sendo atendidas, que quando chega, por exemplo, uma pessoa lá com Covid, aí tem toda aquela regulação, tem toda aquela interação, como por exemplo com o Hospital das Clínicas lá, para justamente dar um encaminhamento. Hospital das Clínicas de Campina Grande, que nós tivemos também no Saúde Master, entrevistamos aqui o doutor Johnny também, certamente seu amigo. E aí, doutor? Exatamente. Esse fluxo ele foi muito bem definido. Desde o começo nós fizemos questão de não furarmos esse fluxo, que o nosso maior medo era que não desse certo, por conta de no começo da pandemia estarmos todos assustados.
mas reunimos todos da direção, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, definimos bem esse fluxo. O hospital de trauma, no início, como eu bem falei, ele ficou separado entre 2 hospitais. Era o hospital para Covid, na realidade, e o trauma normal. E quando abriu o hospital de clínicas, houve tinha essa nossa retaguarda. O interessante é que nós temos ainda essa ala de Covid, ainda ativa agora no hospital de trauma, e todo paciente diagnosticado, existe uma infectologista de plantão, que ela dá o diagnóstico, já direciona esse paciente para a nossa ala Covid, e esse paciente ele já vai para o hospital de clínicas. Então, é muito bem definido. Nós temos também essa equipe de infectologia que atende os próprios funcionários do hospital. Então, o nosso funcionário ele não fica desassistido. Nós temos o NUTS, que é para tecnologia, né? Mas a equipe de infectologia atende nesse espaço e os nossos colaboradores, eles são feitos exames de sangue, são feitos tomografia, e uma vez com Covid, eles já são afastados. E eles não perdem seu plantão, é importante deixar bem claro, né, para a população, porque o pessoal do Covid, nós fizemos questão de não cortar o plantão desses profissionais, porque ele estava acometido com a Covid-19, que isso fique bem claro também, porque muitas pessoas pensam pelo fato de ter se afastado, mas não, esse nosso colaborador ele não teve esse problema. E nós temos ainda toda essa logística. E graças a Deus, e graças a uma ação conjunta da Secretaria Estadual de Saúde, a Direção-Geral do Hospital de Clínicas, a Direção-Geral e Técnica do Hospital de Trauma de Campina Grande, nós tivemos sucesso, estamos tendo sucesso. É importante frisar que nos 2 hospitais nós temos uma mortalidade abaixo da mortalidade brasileira, ela é abaixo de 35%. Nós tivemos várias altas, só no hospital de trauma, na vigência da Covid-19, nós demos mais de 250 altas para pacientes que nós conseguimos tirar do tubo, ou seja, extubar. Nós tivemos mais de 40 extubações só no hospital de trauma, e extubações com sucesso. Foram pacientes que foram extubados e foram para casa, e tem um acompanhamento, e agora, de antemão, já lhe digo, nós estamos montando um ambulatório pós-Covid. É uma coisa nova no nosso hospital, pela equipe de infectologia também. Vão ser 3 dias na semana. Aqueles pacientes que ficam sequelados, pacientes que ele não consegue andar ainda direito, porque ele tem uma fragilidade na perna, ou paciente que, por conta da saúde mental até desses pacientes, os pacientes ficaram assustados. Tem paciente que tem colaborador que ele não quer voltar ao trabalho. Ele não se sente apto ainda. Então, esse ambulatório ele vem, mais uma vez, para acolher esses nossos colaboradores e demais pacientes da gente, e a gente dá seguimento à doença. Doutor Sebastião Viana, eu vejo aqui também no currículo do senhor, isso me orgulha muito, porque também fui durante muitos anos, o senhor é professor lá da Unifacisa. E eu quero mandar um abraço aqui, estou com saudade, doutor Dalton Gadelha, espero que o senhor esteja bem. Quero um dia, mais uma vez, o senhor no Saúde Master. E o HELP aí, eu conheço a dimensão do HELP. Realmente, Campina Grande surpreende em tudo. E aí, doutor, a importância de ser professor? Eu sou suspeito para falar, porque eu já era professor antigamente. Era professor, né? Fui professor. Parece que o senhor deu aula de Química. Isso, exatamente. Eu sou mais velho, viu? Mas eu dei muita aula de Física ali. Até em alguns colégios, parece que o senhor ensinou nas damas, se eu não me engano. Ensinei no Motiva, nas damas, no Aprovação, no Carlos Motiva Barbosa, daqui. do Motiva, um abraço. Grande Carlos Barbosa, foi quem me deu a oportunidade, junto com o professor Alcides Francisco Ribeiro Borges. Alcides, dei aula, cheguei a dar aula com o professor Alcides também. Mais do que um amigo, um irmão, e eu sempre disse que o magistério foi quem me promoveu na vida. Eu sou muito grato nos anos em que eu dei aula, eu gostava muito e gosto de dar aula, tenho um prazer de dar aula, para ser bem claro. E quando eu prestei o vestibular para medicina, eu continuei dando aula de química até para eu me manter durante o curso. E terminei o curso, eu tinha uma turma específica de cursinho de química, curso preparatório para faculdades particulares. E então eu dava aula de química, mas nós também tínhamos professor de física, de biologia, de português, literatura.
Doutor, eu conheci, eu dei muita aula, eu estou me lembrando agora, são coisas do momento agora, e eu faço muito isso aqui no programa, né, aqui na TV Master, eu estou me lembrando agora, faz muito tempo que eu não vejo, o professor Américo, foi um dos grandes professores de Química aqui, na época do CA, aqui em João Pessoa, dei aula também, algumas aulas no CA, o PhD, Negre, cadê você? Tem muita saudade, né, a gente quando começa a lembrar uma época áurea realmente. Portanto, quando une a qualidade de ser um professor, como o senhor é, e estar à frente de um hospital que salva vidas, é motivo de muito orgulho e de muito agradecimento. Muito obrigado, doutor. Disponha. Eu sempre costumo dizer que quem ensina aprende duas vezes. Sempre tive esse lema dentro de mim. Professor não nasce, ele se constrói com o decorrer do tempo, a gente vai melhorando as nossas aulas. O principal é o acolhimento dos alunos, e foi muito importante para mim, é muito importante para mim ser docente, ser professor, porque eu aprendo cada vez mais, aprendo também com os alunos e a gente vai tendo que se reciclar todos os dias. Para mim é um prazer imenso. Muito obrigado. E só para encerrar, para frisar, é Hospital de Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes de Campina Grande, não é isso, doutor? Isso, exatamente. Eu sempre costumo muito exaltar a história dessas pessoas. Aí eu li um pouquinho, é só a título, viu, de curiosidade, para ver, doutor, como é importante, quando estamos numa instituição, a história nessas pessoas que ela carrega. Veja mesmo sobre o Dom Luiz Gonzaga Fernandes. Ele foi bispo diocesano, lá em Campina Grande, em 1981. Ele nasceu em 24 de agosto de 1926, no interior do Rio Grande do Norte. Ele foi sacerdote em Roma e, quando ele estudou em Roma, foi considerado um dos alunos mais brilhantes daquela turma na época. Ele foi um dos fundadores da Universidade Federal da Paraíba e morreu em 2003, eu sei até de que ele morreu, foi de câncer do pulmão. E aí, doutor? É verdade, é um ícone, né? A Paraíba, não só como os demais estados do Nordeste, sempre frisando pratas da casa para você poder nomear um determinado hospital, uma determinada ala. Eu acho importante esse trabalho na Paraíba, eu acho fantástico, eu acho que nada mais justo do que o reconhecimento de um grande profissional. Muito obrigado, doutor Sebastião Viana. Nós estamos encerrando essa fase aqui do Plantão Master, lembrando que na sequência teremos, creio que, o padre Albeni, que é um mestre aí falando de política, né? A gente aprende demasiadamente com o padre. Eu sou um fã incondicional, mas de antemão eu quero agradecer a todos. Fiquem com Deus e até amanhã, que teremos também uma edição assim especial do Plantão Master. Uma das maiores autoridades no Brasil quando o assunto é vacina estará aqui amanhã. O doutor Ricardo Azevedo, simplesmente pós-doutorado na Johns Hopkins, uma das maiores universidades do mundo nos Estados Unidos. Uma universidade que está investindo agora em pesquisa simplesmente 200 milhões de dólares. Só isso. Portanto, amanhã, se Deus quiser, aqui a meu lado, doutor Ricardo Azevedo. Muito obrigado e fiquem com Deus.